Então, hoje nós vamos falar aí um pouquinho, como vocês estão vendo, experiências de quase morte. É o que é o nosso tema de hoje. Então, essas experiências de quase morte, é claro que tem muito pouco dentro dos livros da codificação. Mas quando nós pesquisamos e quando nós ali vamos buscar, sempre vai ter uma referência. Mas como é o nosso objetivo e é o objetivo do curso, a aula foi toda montada dentro de uma visão espírita. A base são esses livros aqui, do Raymond, A Luz do Além, A Vida Depois da Vida, Experiências de Quase Morte, Morri para Renascer, da Anita, e também Os Ensinamentos da Luz. Então, está aí a referência bibliográfica para quem quiser, para quem, de repente, quer ter um pouco mais de conhecimento. Desde os primórdios da civilização, o homem sempre se preocupou com a questão da morte. Até hoje, uma grande parte da humanidade ainda indaga. O que acontece quando as pessoas morrem? A morte será simplesmente deixar de viver? Costuma-se dizer que começamos a morrer quando nascemos, mas, apesar dessa verdade biológica, muitos ainda não se acostumaram com a ideia da morte, acreditando que morrer significa extinguir-se. Então, desde que o mundo é mundo, para nós e para a Bíblia, desde Adão, sempre sabemos que tem um fim, existe a morte. E a morte não é um assunto comum, usual, não é algo que se comenta no café da manhã, no almoço de domingo, nas confraternizações. Dificilmente alguém fala da morte. Para os espíritas, nós sabemos que a morte não existe, que existe uma mudança de plano, que existe uma continuidade da vida depois da vida, num outro corpo mais fluídico, e onde nós, no mundo espiritual, vamos viver de acordo com aquilo que foi a nossa vivência terrena. Por outro lado, desde que nós nascemos, então todos nós temos uma data de validade. Sim, essa é a verdade. Os nossos órgãos vão se extinguir, o corpo físico vai se extinguir. Nós chegamos a este planeta com uma quantidade X de fluido vital e ele vai se esgotando de acordo com a nossa vivência. Se nós temos uma moral ilibada, se nós nos alimentamos bem, se nós vigiamos os nossos pensamentos, se nós procuramos vivenciar o evangelho em todas as situações que nos são apresentadas, isso não só mantém o equilíbrio e a harmonia, como isso não é que produz mais fluido vital, mas ele fica estacionário. Por outro lado, os exageros, bebida, o tabaco, a drogadição, a má alimentação, as noites sem dormir, raiva, ódios, tudo isso vai minando o nosso corpo físico, os nossos órgãos. Mas o que todos nós precisamos ter em mente é que existe algo que sobrevive ao corpo. Não importa se é uma força, uma inteligência, uma luz, uma alma, um espírito, mas existe algo que sobrevive. Por isso que muitos espíritas ainda dizem: ah, quando vão dormir, ah, que meu espírito possa ser levado tal. Não existe o meu espírito. Eu não tenho espírito. Nós não temos um espírito. Nós temos um corpo temporário. Nós somos espírito. Essa é a diferença. O plano espiritual sempre esteve atento, trazendo desde as mais remotas eras processos para acordar o homem, demonstrando a imortalidade da alma, a continuidade da vida do espírito, são as aparições, a voz direta, a escrita direta, fenômenos de efeitos físicos, as manifestações do espírito.
Sim, o próprio Cristo é o maior exemplo disso. Desde que aqui chegou, desde que ele reuniu ali os seus discípulos, os seus aprendizes, o futuro apóstolo, Jesus sempre dizia que ele iria voltar. Em relação ao templo, daqui 3 dias eu vou reconstruir o templo. Ele está falando do corpo, não físico, mas de um corpo espiritual. Então, Jesus ali já mostrava para nós a existência do Espírito, dessa vida depois da vida. E já tínhamos assombração. Não temos o anjo Gabriel conversando com Zacarias, conversando com José, com a própria Maria, as circunstâncias todas. Nós sempre tivemos essas coisas na Bíblia, está contado, muito antes até mesmo do próprio Cristo. Com o advento do Espiritismo, o que acontece? Com a doutrina espírita, nós compreendemos as aparições, os fantasmas, as assombrações, nós compreendemos, então, que existe essa voz. Nós aprendemos que o batismo do próprio Cristo no Rio Jordão, eis aqui o meu filho amado, é uma voz direta da mesma coisa que nós ouvimos hoje, as vozes dos nossos amigos, adversários, familiares, nas reuniões espíritas. Conhecemos a materialização de espíritos que já estão no outro mundo e que vêm demonstrar para nós a continuidade da vida. Após o retorno, as pessoas que morreram nunca mais foram a mesma. Elas retomam a vida em toda a sua totalidade e exprimem a crença de que o amor e o conhecimento são as coisas mais importantes dentre todas, pois são as únicas que podem levar consigo ou conosco. Então, quando ele está falando dessas experiências, ele está falando dessa vida depois da vida. As pessoas que passam por essas experiências, elas relatam, sim, todos fidedignas, elas nos trazem a referência, elas nos trazem todas as consequências daquele momento que nós vivemos. Então, a ilustração aí, que ele está dizendo, a de cima, à direita, é bem claro. Não é ali rezando, não é gritando, fazendo oração, evangelho no lar, dando paz. Não é essa a questão. A vida do espírito, nessas experiências fora do corpo, tudo isso é um processo. E para entender o processo, precisa ter conhecimento. Na falta de uma expressão mais adequada para descrever esses incidentes, pode-se dizer que essas pessoas tiveram uma experiência de quase morte. Foram até lá e voltaram, vivenciaram experiências, tomaram conhecimento com o passado, viram pessoas, tiveram algumas lembranças do futuro. O que importa é que essas criaturas nunca mais, todas as experiências, todas, sem exceção, mesmo as que não estão no livro, mas que são de conhecimento, de reuniões mediúnicas e de outras fontes fidedignas, mudaram completamente a sua forma de viver. O termo experiência de quase morte refere-se a um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas a situações de morte iminente, chamadas de projeção da consciência, também chamada de projeção astral, experiência fora do corpo, desdobramento espiritual, emancipação da alma, a sensação de serenidade e a experiência do túnel. Isso, se procurarem esses livros que estão na nossa bibliografia, a experiência e os relatos são de um conteúdo excepcional. Projeção da consciência, porque muitas das criaturas, eles não entendem o cérebro perispiritual, porque quem está nessa projeção é o cérebro perispíritico. O cérebro físico está estacionário.
Projeção astral, porque a criatura está tendo experiências fora do corpo. Eles falam o mundo astral se referindo ao universo, o pouco conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Por isso a nossa referência é diferente. Experiência fora do corpo. Muitas vezes, um estado de choque, um trauma, uma emoção muito forte pode permitir essa experiência momentânea fora do corpo. Desdobramento espiritual e emancipação da alma está no capítulo 3 do livro dos Espíritos, onde explica a emancipação da alma e todas as experiências que nós lá vivenciamos. A sensação da serenidade, nessas circunstâncias, muitas vezes, está se referindo ao quê? A ausência da dor, a toda aquela aflição que a criatura está vivendo, quando está nessa projeção da consciência, então ali é amenizado, é suavizado aquilo que o corpo está sentindo. E, por fim, a experiência do túnel. Todo mundo, quem não assistiu por si só, assistiu com o filho, com o neto, com a neta ou com o bisneto. Lembram do burro, do Shrek? Shrek, se você vê a luz, foge da luz. Ele está se referindo a esse túnel. É o túnel que todos que viveram essa experiência de quase morte relatam, que entram num túnel que vai numa espécie de cone. Ele parte onde a base do cone é o corpo físico e ele vai se afinando até onde é permitido a criatura desvendar. Esses fenômenos são normalmente relatados após o indivíduo ter sido pronunciado clinicamente ou morto ou muito perto da morte. Daí a denominação de quase morte. Não confundir com morte cerebral. Pode ser um coma, pode ser um momento em que a criatura está sedada, pode ser um momento de um aneurisma, de um AVC. É claro que está se referindo aqui à atividade cerebral. Então, muitas vezes, quando não é a morte cerebral, mas os médicos muitas vezes falam, olha, agora não temos mais. Clinicamente, nós já não temos mais o que fazer. Tudo que podia ser feito, já fez. Agora, é preciso aguardar. O que é esse aguardar? É preciso esperar o corpo físico. Na denominação médica, dentro da medicina, Organização Mundial de Saúde, é preciso esperar o corpo reagir, o corpo fazer a parte que lhe compete. É por isso que se diz. Então, para eles não têm essa ideia de que o espírito está ligado ao corpo físico. E é aí que entra. O espírito vai vivenciar as experiências, de repente o espírito está lá participando, ele estudou, está lá participando da prova. Então, ele está lá fazendo a avaliação. Se ele foi aprovado, ele retorna. Só que muda completamente a sua maneira de viver. São essas situações. As pessoas que viveram o fenômeno de quase morte relatam geralmente uma série de experiências comuns, tais como um sentimento de paz interior, a sensação de flutuar acima do seu corpo, a impressão de estar em um segundo corpo, a percepção da presença de pessoas à sua volta, a visão de seres espirituais, visão de 360 graus, sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar, ampliação de vários sentidos, a sensação de viajar através de um túnel intensamente iluminado no fundo. É a experiência que relatamos agora há pouco. Isso daqui, essas características, essas particularidades ou propriedades, é o que a maioria das criaturas sentem. Não são todos que sentem todas essas características.
Alguns, 2, 3, outros, uma quantidade maior. Aqui são relatos de como foi a experiência de cada um. Sensação de flutuar acima do corpo físico, muitas vezes nós temos no estado de vigília, quando estamos cansados, quando estamos procurando dar aquela relaxada no final do dia, principalmente final de semana. Então, quando nós não estamos nem dormindo e nem acordados, muitas vezes nós conseguimos, né? Alguns conseguem ver como se estivessem flutuando o corpo físico. Então, não muito diferente. Um segundo corpo. Lembram na aula passada, quando Kardec pergunta e o espírito fala na terceira pessoa? Então, as pessoas de experiência de quase morte, ela vê as necessidades. Então, ela fala, ele está com fome, ele está com frio, ele está com dor, se referindo ao corpo. Por isso que fala a impressão de estar em um segundo corpo. Eles não sentem, eles em si, espírito e perispírito, não estão sentindo, mas a sensação que está no corpo é transmitido para eles. Percepção de pessoas à sua volta. Claro, porque além dos encarnados que eles têm e está no subconsciente, tem os desencarnados, que são ali os familiares, os espíritos afins, os benfeitores, bem como também desafetos e outras particularidades. Visão de 360 graus, nós também aprendemos como vimos o do perispírito. Aqui nós precisamos do tato, da visão, do olfato e da audição. Mas enquanto estamos no perispírito, o perispírito consegue esses 5 sentidos em um só. Então, nós temos essa visão panorâmica, essa visão periférica da abelha, 360 graus, como se o nosso olho girasse 360 graus. A sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar. Aí já entra a circunstância em que a criatura se encontra. O medo e a insegurança faz o tempo ir mais devagar, porque a criatura ainda tem medo do que ela vai ver. Quando a criatura está num inconsciente profundo, o tempo vai mais rápido, como se ela estivesse num automóvel a maior velocidade do que os demais. Então, ela tem a sensação de que passa mais rápido. E o túnel, como já dissemos, é uma referência. Essa experiência do túnel talvez seja a mais comum entre todas as percepções. Alguns não têm noção ou não ligam para a possibilidade de estarem mortos. Sentem-se confusos. É a perturbação. É o momento diferente que estão ganhando. Então, eles não conseguem saber se estão dormindo, se estão sonhando, se estão vivos. Eles sentem o corpo, sentem que estão ligados, presos ao corpo, ao mesmo tempo experimentam essa sensação de liberdade que está muito além daquilo que estão acostumados. Há aqueles que entram em desespero e querem voltar imediatamente ao corpo, enquanto outros não sentem medo, mantendo-se calmos e serenos, sabendo que têm de voltar ao corpo, mas sem saber como fazê-lo. Aqui não é questão de ser espírita, não é questão de conhecimento, de informação. Aqui não entra a parte moral. Aqui não estamos falando de evolução espiritual. Aqui estamos falando de perturbação. Lembrem-se que o espírito, o corpo, está vivo, o espírito está encarnado. Então, ele tem momentaneamente alguns liames, alguns fiozinhos não estão desligados, eles estão afrouxados. É como se a gente pegasse um parafuso que está apertado e fôssemos lá e tá? Rachar. Isso, soltar um pouco o parafuso para dar uma certa mobilidade naquilo que nós estamos. A mesma coisa. Então, esses espíritos, nessa experiência de quase morte, muitas vezes quer voltar para o corpo, mas não sabe. Estão perdidos, sem nenhuma referência. Não sabe como fazer. Entende o corpo, vê o corpo,
mas não entende que eles têm o domínio, que eles têm todo o controle de voltar para aquele corpo. Ao mesmo tempo, o futuro para eles, o que eles estão vendo, as experiências que eles estão desfrutando, por ser algo inédito, por ser algo que eles nunca vivenciaram, então, muitas vezes, o receio é muito mais prejudicial do que benéfico. Após tentar contato com os médicos, sem sucesso, a pessoa descobre que não pode ser ouvida ou vista. Fica surpresa ao descobrir que a matéria não é obstáculo para aquele corpo espiritual, que necessita de solidez para conseguir tocar as pessoas e pegar qualquer objeto. Sim, o espírito, como estamos vendo aí na imagem, foi esse o objetivo de tentar ilustrar. Para quem não conhece, vai ficar pulando na parede a vida inteira, não sabe. Até o momento da conscientização em que é permitido, e ela vai ver que a matéria não oferece nenhuma resistência ao espírito quando está emancipado ou desdobrado. Outros já agem quase naturalmente como a figura embaixo à direita. Então, a criatura, nessa experiência de quase morte, tudo isso é experiência que para ela, por não ser algo habitual, não ser algo que ela faz todos os dias, então ela tem essa dificuldade, porque não tem esses registros na sua memória. E o perispírito não consegue ser acessado. Exatamente por quê? Porque ela está presa ainda ao corpo físico. E como muitas vezes essas experiências de quase morte, a medicação restringe os movimentos do corpo físico, então ela vai entendendo. Fala, mas não ouve, quer tocar as pessoas, mas não consegue. Nós sabemos, é a materialização. Tudo isso exige uma série de outros fatores que nem sempre, num ambiente materialista, como são hospitais e clínicas, isso dificulta a compreensão e o entendimento. Outro estágio da experiência de quase morte é o encontro com o ser de luz. Vale lembrar que quando uma pessoa está vivendo este fenômeno, ela pode seguir os estágios conforme são colocados, mas também pode ter experiências que não seguem este enredo, ou apenas parte dele. Ou seja, todas aquelas propriedades que nós vimos, visão, seres espirituais, tudo aquilo, dependendo do espírito, pode não ocorrer. Da mesma forma, tem pessoas que vão no cemitério, tem pessoas que vão em determinados ambientes e não sentem nada, passam incólumes, invulneráveis, estão totalmente imunes. Outros têm uma facilidade enorme de lidar com situações extremas. De onde vem? Não sabemos. A mesma coisa é aqui. Então, não existe uma regra geral. Da mesma forma que não podemos jogar todos numa vala comum. O script, o enredo, não é igual para todos. É de acordo com a necessidade e faz parte do planejamento reencarnatório. Muitas vezes é uma oportunidade de reajustamento, é uma oportunidade de redirecionar a encarnação, oferecendo ao encarnado, o espírito, uma oportunidade dele aproveitar melhor o tempo que lhe restará encarnado. A experiência é considerada completa quando segue todos os estágios, independentemente da forma com que foi executado. Tá, então o que isso quer dizer? É isso que ele está dizendo? Sim, não são pessoas, por exemplo, que vai ficar ali. Não existe
aquele roteirinho para todas as pessoas. E também não precisa, não é como se nós fôssemos fazer o café. Você coloca água para ferver, depois você coloca o açúcar, depois você passa pelo filtro, você coloca na garrafa térmica, aí depois você vai lá, coloca na xícara e serve. Não. Tem algumas situações que precisa seguir. A pessoa vai vivenciar, sim, o túnel, a pessoa vai ter esse contato com os espíritos, vai ter esse contato com os outros seres, vai viver essas situações que muitas vezes ela não vai lembrar. Ao longo do restante de vida que ela tem, aos poucos ela vai assim lembrando. É como se a espiritualidade abrisse ali a caixinha de spam e fosse enviando um e-mail por semana, para que ela possa ir se lembrando e formando uma ideia de toda a experiência que ela teve. Então, sim, nós estamos falando experiências de quase morte. Não estamos falando dos que morreram, dos que desencarnaram. Nós estamos nos referindo quase morte, aqueles que estiveram com um pé lá e voltaram. Por isso é considerado. A forma com que foi executada é da mesma forma como nós construímos uma casa. O alicerce, a base, as paredes, para depois chegar no telhado. Agora, tudo que nós vamos colocar depois, parte elétrica, parte hidráulica e tudo aquilo lá, são as experiências, é a forma, são os estágios que a criatura vivenciou. Só vamos concluir a casa quando tiver em condições de morar. É essa que está dizendo aqui. A experiência, a pessoa foi e voltou para sua morada reformada e agora em condições de ser habitada de uma forma diferente. Entre os relatos, considera-se como mais incrível o elemento que tem o efeito mais profundo no indivíduo, que é o encontro com uma luz brilhante. Gente, não é fantasia, está nos livros. Quem trabalha com mediunidade, quem trabalha em casa espírita, sabe do que está falando. Então, entre o que mais chama a atenção nos relatos é esse encontro com uma luz brilhante. Muitas pessoas fizeram questão de frisar que, apesar da luz ser forte e intensa, em momento algum ela ofusca ou faz doer os olhos, não impedindo que elas vejam outras coisas ao redor. Quantas vezes nós já falamos? A luz espiritual ilumina. Aqueles que querem brilhar, o brilho ofusca, o brilho dificulta a visão. Essa luz que eles se referem, como está dizendo, por mais forte que seja, é para iluminar. Por isso que a visão de 360 graus, a criatura consegue enxergar, vamos assim dizer, se estiver de costas. Por quê? Está olhando de cima. Mas a luz é sempre no sentido de oferecer melhores condições para que a criatura tenha uma visão plena daquilo que ela está vivenciando. Talvez a luz não afete os olhos das pessoas, porque a essa altura elas já não têm olhos físicos para serem ofuscados. Pois é, exatamente. O cego aqui, o deficiente visual físico no nosso planeta, o espírito não é deficiente, o espírito não é cego. O médium não vê com os olhos do físico, vê com os olhos espirituais, o médium vidente. A mesma coisa. Se o espírito está numa emancipação espiritual, se está num desdobramento, se ele está nessa percepção, ou seja, é o perispírito que está, e os olhos do perispírito não se sentem ofuscados, porque tem um certo domínio
e principalmente das companhias espirituais que se faz acompanhar. A comunicação entre o ser de luz e a pessoa se dá através do pensamento, com perguntas do tipo: você está pronto para morrer? O que você fez com sua vida já é o suficiente? Entre outras. Mais uma vez, são as perguntas que são mais costumazes, são as perguntas que têm mais relato do que eles ouviram. Então, o ser de luz, ninguém está falando que é Deus, que está falando que é Jesus. Estamos dizendo um ser de luz. Quanto mais iluminado, quanto mais elevado o espírito, maior a sua luminosidade. É uma das propriedades do perispírito. Mas, e também não há necessidade da exteriorização da palavra, da verbalização. É através do pensamento, da mesma forma que é a psicofonia para nós aqui. Então, geralmente eles ouvem: você está pronto para morrer? O que você fez da sua vida já é o suficiente para você estar querendo ir embora? Estas questões não são feitas com o intuito de punir ou condenar, mas de uma forma carinhosa, para que as pessoas reflitam e façam uma autoanálise de como procederam até aquele momento e o que poderiam fazer de melhor. Então, é um estágio, é uma pausa. Essa emancipação, esse desdobramento que a criatura está, então as perguntas não têm o sentido de julgar, de condenar, de dar opinião, conselho. Sim, é simplesmente uma maneira de fazer com que o espírito reflita, medite, fazendo aí, como está escrito, uma autoanálise do que foi a sua vida até aquele momento. Se até aquele momento, se não valeu a pena, você quer continuar e modificar, ou você já viveu o suficiente e quer realmente vir embora, quer vir para cá? Algumas pessoas descreveram a presença de uma barreira ou limite, uma espécie de divisória entre o lado espiritual e o lado físico. Não poderia ser diferente. São duas experiências diferentes. Não é porque está numa experiência de quase morte, desdobramento, que tudo é permitido como se ele fosse um desencarnado pleno. Da mesma forma, as restrições e as ligações com o corpo físico, com a matéria, ainda influem diretamente no espírito que está desdobrado. Então, tem sim essa dificuldade. Vê o corpo, mas não sabe como voltar, vê o corpo, mas não pode tocar, vê as pessoas, mas não tem como falar, não tem como se fazer sentir. São essas dificuldades. É como se tivesse, aqui ele fala barreira, mas alguns dos livros falam como se nós estivéssemos numa divisória, uma porta divisória de vidro. Estamos vendo tudo o que está acontecendo, mas não nos é permitido transpor essa barreira. Assim, a pessoa que está vivendo a experiência de quase morte pode chegar apenas naquele ponto específico. Tem um limite. Até ali você pode ir. Ali é o seu limite, ali é o fim do túnel. Ali encerra-se. A partir dali não tem mais permissão e nem a criatura consegue definir nada mais do que tem além daquilo. A forma dessa barreira varia de relato para relato, podendo ser uma extensão de água, uma névoa cinza, uma porta, uma cerca em volta de um campo ou simplesmente uma linha. Então, depende da situação do espírito, né? Como ele está vivendo, o que para ele chama mais a atenção, o que vai ficar mais gravado para ele nessa circunstância. Então, essa linha divisória, para muitas criaturas, dependendo, quando tem um acidente, nós não vemos aí as autoridades responsáveis, coloca aquela faixinha lá delimitada, branca e amarela.
significa daqui você não pode passar. Muitas vezes nós não temos divisão de um estado para outro, de um município para outro, num rio. Então, o rio, um córrego, são divisões. Tudo isso serve, às vezes é uma cerca, às vezes é um muro, mas existe um limite. É isso que precisa ficar bem claro, de acordo com a necessidade do espírito, mas também que atenda à sua compreensão. Até aqui, alguma pergunta ou alguma dúvida? Eu tenho, mas acho que vou deixar para o final. Não sei se agora não vai atrapalhar. Pode ser que você fale mais para frente. Você que sabe, tudo bem? Tá, Pode ficar só para uma só. O Tá. espírito está ligado pelo cordão de prata. Ele não está desligado. O Sim, cordão de prata está lá. sim, Tá. perfeitamente. O cordão de prata tá, e ele só vai se romper com a morte. Então, aonde ele vai? Entendi. Por isso que ele é exatamente através do cordão de prata que ele recebe as sensações do corpo. Qualquer coisa que precise, igual eu tô falando, ele pode voltar para o corpo. É que nessa situação, muitas vezes, ele não sabe, é diferentemente, porque aqui é como se ele tivesse atordoado. Nessa experiência de quase morte, é como se ele estivesse com uma espécie de amnésia. Ele vê o corpo, está ligado a ele pelo cordão de prata, sabe que o corpo é seu, mas ele não sabe como voltar. Ele não tem essa compreensão e esse entendimento, mas Isso está é o que dá ligado de diferença. de todo o tempo. Tá, essa é a diferença do EQM e do desdobramento pelo sono? Não, não. Qual a diferença entre um e outro? Nenhuma. A diferença é que um está consciente. No caso do desdobramento natural, o espírito está consciente, Ah, tá. lúcido. Aqui não, aqui é uma situação de traumática, aqui é uma questão de choque, aqui é uma situação onde os órgãos do corpo físico estão recebendo manutenção. É essa a diferença. Perfeito. Entendi, professor. Beleza. Você Obrigada. só continuando a pergunta da Inês, então, quando ele está nessa experiência quase morte, ele não tem a sensação do livre-arbítrio dele, de voltar ou não, né? Não, não, ele não tem a sensação do livre-arbítrio, mas sabe da responsabilidade. Ele está vivendo tudo isso. Ele tem, por isso que a pergunta, se você prestar atenção, você vai ver na pergunta, porque ele precisa raciocinar ali com lucidez. Quando o ser de luz pergunta, você quer morrer ou você acha que já viveu o Ah, suficiente? Ele precisa ter condições de opinar. Por isso, ele precisa estar consciente. Só que, assim, o espírito está consciente do que ele está vivenciando, mesmo que ele não vá lembrar, tá? Então, tá. é essa a diferença, é essa situação que ele tem. O livre-arbítrio, ele não pode dizer, eu não quero voltar, eu quero morrer. Não, não é assim que vai. Se tiver no planejamento, que ele vai voltar, independente dele querer ir ou não. Não é essa opção de livre-arbítrio que está dando. Está dizendo assim, quando a pergunta é feita, você quer morrer, que ele pode responder sim ou não, é como se dissesse, escuta, você não fez tudo o que você tinha que fazer. Você quer deixar para outra encarnação ou você quer continuar? Então, é esse o sentido. O livre-arbítrio aqui é cerceado. O livre-arbítrio é limitado. É a barreira que ele falou agora há pouco. Tá? Então, vamos lá, dando sequência. Sandra Rogers escreveu o livro Ensinamento da Luz, após ter uma experiência de quase morte em 1976, quando tentou se suicidar com um tiro no peito. Aqui é uma experiência pessoal, é o relato pessoal dela. É gratificante e edificante como ensino e como aprendizado, mas não se estende a todos experiências de quase morte. Então, ela tentou se suicidar com um tiro no peito. Ela contou que foi levada
a presença de uma luz brilhante que lhe deu acesso a um conhecimento ilimitado durante o tempo que permaneceu naquele local. Ou seja, mesmo tentando suicídio, ela tinha méritos, porque o ser de luz concedeu que ela pudesse acessar a sua memória perispiritual. É como se ela entrasse numa cabine, ali blindada, fecharam a porta e falaram para ela, olha, agora aqui você vai ter acesso a muito, pode acessar aí o Google espiritual, pode acessar aí que você vai. Então, é um tempo, por isso que ela fala, no caso dela, durante o tempo que ela permaneceu naquele local. Ela não fala em termos exatos o tempo. Ela diz que sim, a experiência foi única. Foi-me dito que eu poderia permanecer com a luz desde que retornasse mais tarde ao mundo físico e vivenciasse tudo o que me levou ao ponto do suicídio, juntamente com o restante da minha vida. Escolhi a alternativa que era retornar o meu presente corpo físico. Então, ela foi dito a ela, olha, você pode ficar aqui desde que mais tarde ou daqui a pouco, quando receber autorização, quando chegar, você vai voltar para o corpo físico e você vai vivenciar tudo que você viveu até o momento em que você tentou suicídio. E o que você viu e experimentou aqui, você vai juntar e vai viver o restante da sua vida ou da sua encarnação. Foi-me permitido obter somente o conhecimento necessário para me manter, além de serem dadas iluminações durante o caminho, à medida que eu continue a minha vida. Sim, então ela acessou a sua memória espiritual para fazer as devidas correções. É isso que ela está dizendo. Foi dada iluminações, aqueles flashes que vão funcionar durante o restante de vida terrena em que ela tem. Então, hoje, daqui um mês, daqui 15 dias, ela vai tendo esses pequenos flashes do que ela viveu junto à luz e vai continuando a sua existência reencarnatória. Pelos relatos, as pessoas que tentaram o suicídio não tiveram uma sensação de paz ou de harmonia. Elas puderam ver o local para onde iriam, caso a morte fosse concluída, além de sentirem um profundo mal-estar pela tentativa de fugir dos problemas pelo suicídio. Lembra quando falou que não deu a bronca? Quando ele pergunta, não é dando bronca ou chamando atenção? A mesma coisa aqui. É o relato das pessoas que tentaram o suicídio. Olha, você está vendo aqui o umbral? Você está vendo aqui as trevas? É este o local. Está vendo? Se você tivesse concluído, se você tivesse morrido, era para lá que você iria, entendeu? As pessoas sentem náusea, as pessoas sentem um mal-estar, as pessoas sentem, o espírito sente todas essas situações. Por quê? Mais uma vez dizendo, para que elas possam compreender que essa tentativa de fugir dessas situações não vai solucionar aquilo que muitas vezes elas buscam. Pensavam que estes terminariam com a morte, mas estavam provocando um problema ainda maior. É o suicídio de hoje ainda, dos nossos dias. Mais uma vez, as criaturas não querem morrer, as criaturas querem o alívio da dor, querem que o sofrimento seja amenizado. Muitas vezes, o que elas estão buscando é apenas paz, harmonia. Se elas tivessem a consciência do que é, elas não atentariam para essa porta enganosa chamada suicídio. Alguém pode indagar quanto à morte biológica, como o fato do indivíduo ficar morto por mais de 5 minutos e não ter
nenhuma sequela no corpo. Uma lesão cerebral por falta de oxigênio, por exemplo, que é muito comum. As pessoas, nós ouvimos muitas vezes alguém falar: ah, ficou tantos minutos sem oxigênio, isso vai ter sequela, ficou assim porque não teve oxigenação cerebral, isso e aquilo. Então, a colocação que ele faz é isso. Muitas vezes as pessoas estão indagando. Por quê? Por quais são as consequências disso perante o corpo? A morte é definida como o estado do corpo do qual é impossível voltar à vida. Repetindo, a morte é definida como o estado do corpo do qual é impossível voltar à vida. É óbvio que, por essa definição, nenhum dos casos seria incluído, pois todos eles supõem a ressurreição. Por isso a colocação aqui. O que é a ressurreição? Nossa, é o espírito voltando no corpo. Colocação da Inês e da Edna. O cordão fluídico, o cordão de prata, o espírito está ligado ao corpo, como foi Lázaro, como foi o filho da viúva de Naim, como foi a filha de Jairo. Então, o cérebro está tendo oxigenação. O corpo físico está com todas as suas funções em pleno funcionamento. O que está ausente é apenas o espírito vivendo essa experiência de quase morte. Mesmo nos casos em que o coração deixou de bater por longos períodos, os tecidos do corpo, particularmente do cérebro, devem ter sido, de algum modo, supridos de oxigênio e nutrientes. Ninguém pode afirmar, por mais racional, por mais lógico que seja o médico, ninguém pode afirmar categoricamente. A doutrina espírita nos ensina. Quem de nós pode saber os desígnios divinos? O Cristo diz: ninguém sabe quando o Senhor da vinha virá. Nem os anjos, nem os santos, nem o Filho. Apenas o Pai sabe. Ou seja, a misericórdia divina ainda é incompreensível para nós. Então, e Deus vai oferecer os recursos que nós ainda não compreendemos e ainda não tem conhecimento, exatamente para suprir as necessidades dessa experiência que o Espírito está tendo. Entendemos que a morte realmente não existiu de forma definitiva, pois não houve o rompimento dos laços que ligam o espírito ao corpo por meio de seu envoltório semimaterial, o perispírito. Sim, mesmo sendo algo muito técnico, sendo muito medicina, sendo muito material, muito físico, muito conteúdo de conhecimento, mas nós temos na doutrina espírita todos os recursos e os mecanismos para compreender o que ele está dizendo. Então, não se rompeu, então se refaz. Não é isso que, quando nós falamos do passe, quando nós estudamos fluido, magnetismo, que isso pode ser transferido de uma criatura para outra, e o perispírito é essa ligação entre o corpo e o espírito. E todas essas experiências de quase morte é o perispírito que está vivenciando. O corpo físico está em repouso, qualquer que seja a situação. Quase sempre, essa totalidade, às vezes acontece essa experiência de quase morte entre o acidente propriamente dito e o socorro até chegar ao hospital. Às vezes é esse pequeno deslocamento. Não se diz se é minutos, se são horas, se são dias, meses ou anos. Não tem esta definição. De alguma forma,
a espiritualidade fez com que o corpo recebesse os cuidados necessários, a fim de não sofrer qualquer sequela enquanto a alma mantinha o seu contato com o mundo espiritual. Sim, como nós vamos falar para essas criaturas no hospital? Como nós vamos falar nas demais religiões? Se não conhecermos o que é o perispírito, se nós não conhecermos as propriedades do perispírito, se nós não tivermos o mínimo conhecimento do que é esse cordão fluídico, esse cordão de prata, que liga o espírito aqui ao corpo físico, fica incompreensível dar todas essa satisfação, fazer chegar à criatura todo esse entendimento. Mas nós aprendemos na doutrina espírita e por isso as experiências são chamadas de emancipação da alma. Mesmo em circunstância extrema, é o espírito tendo uma oportunidade de evoluir, de aprender e conscientizar-se da sua destinação enquanto espírito eterno. No livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que fenômenos que escapam das leis da ciência vulgar se manifestam em toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. Sim, aqui ele está fazendo a colocação. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós falamos durante todo o nosso curso nesse ser supremo, na nossa integração com a misericórdia divina. O significado dessa ponte que é Jesus. Nós só vamos ao Pai se for através do Cristo. Então, Kardec está dizendo que essas manifestações, como experiências de quase morte, a mediunidade de voz direta, escrita, psicografia, psicometria, psicofonia, entre outros, tudo isso são o quê? São leis naturais, que nós ainda não compreendemos, mas que o Ser Supremo faz chegar até nós de acordo com a nossa necessidade. Jesus já vivenciou tudo isso. Por isso, ele é o nosso diretor angélico. Por isso, ele nos concede a oportunidade para que nós melhor aproveitemos para as devidas reparações e a reconciliação com a lei divina. Com base na doutrina espírita, poderíamos classificar a experiência de quase morte como uma espécie de desdobramento involuntário do perispírito. Entendeu, Inês? Entendeu, Edna? Então, é o que ele está dizendo. Como uma espécie de desdobramento involuntário. Quando é o desdobramento voluntário? O corpo dormiu, precisa de refazimento, precisa ser energizado, precisa ser fluidificado. O espírito vai, de sua livre e espontânea vontade, no meio onde se faz necessário o seu deslocamento, o seu aprendizado que ele está buscando. Na experiência de quase morte, o espírito como que é tirado, ele simplesmente é deslocado do corpo, sem a sua vontade. Mas não é que o perispírito foi arrancado, ele continua ligado ao corpo, porém não tem total domínio e consciência de tudo que está acontecendo. Portanto, essa oportunidade de irmos até o plano espiritual e de termos a certeza da imortalidade, certamente nos levará a ter uma posição aqui na Terra moralizada segundo o ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Sempre que a misericórdia divina nos alcança, sempre que nos encontra a serviço do próximo, seja através da caridade, do servir, do instruir,
do amar, do perdoar, do socorrer, do esclarecer, todas essas oportunidades nós temos que aproveitá-las. Então, muitos negligenciam, muitos não têm. Essa experiência de quase morte modifica totalmente o desdobramento da continuidade da encarnação da criatura. Aquele que era violento, aquele que era materialista, passa a ser a candura, a mansuetude em pessoa. As criaturas mudam os seus conceitos de moralidade, de princípios e de valores humanos. Uma pessoa que era muito materialista, que só pensava em trabalho, em ter, em possuir isso e aquilo, de repente, quando volta dessas experiências, modifica, passa a ser uma pessoa mais caridosa, mais altruísta, acho que é assim que fala, onde a criatura se preocupa muito mais com o próximo, em fazer o bem, em divulgar aquilo. Não o que ela vivenciou, mas por ela ver que o quanto nós somos impotentes e, principalmente, incompetentes ainda para compreender o real significado da nossa existência. Nós somos, assim, uma fração de segundo do que realmente significa o Cristo na nossa vida. Então, todas essas oportunidades, ainda, mesmo sendo fatos ainda que desconhecidos, nós precisamos aproveitar e ver o que nós temos ou o que nós podemos aprender com essas situações. O espírita não deveria orar nem pela permanência e nem pela aceleração do desencarne, porque sabemos que cada um de nós, ao reencarnar, traz um planejamento reencarnatório do qual faz parte o tempo provável de permanência na Terra. Eutanásia, desligar aparelho, isso e aquilo, ninguém pode definir, ninguém tem autorização para fazer. Vai ser crime, sim, vai ser assassinato, sim, se foi alguém que autorizou. Vai ser suicídio, sim, se foi a pessoa que pediu para desligar. A criatura precisa ficar até o último instante ligado ao corpo físico. Por isso nós não... seria melhor que Deus levasse, ou para ele poder desencarnar, mas está sofrendo tanto. É a oportunidade que o espírito está tendo. Mais uma vez, morte cerebral não se aplica. Por isso que a morte cerebral é comprovada e é ratificada através de 3 exames de uma junta médica em intervalos de horas, e isso é da Organização Mundial de Saúde. Então, nós não podemos antecipar, nós não podemos também atrasar nem adiantar. Nós temos um planejamento reencarnatório e até o último momento nós temos que estar ligados a este veículo, a este instrumento, a esta ferramenta que nos oferece esta oportunidade. E nós não podemos modificar as leis divinas. O que devemos fazer é orar para que o desencarnante tenha forças e aceitação da vontade de Deus. Sim, por isso nós falamos sempre na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Porque às vezes nesse último minuto que nós aprendemos, mas até o último minuto Deus concede. Porque às vezes nesse último minuto, a criatura, nessa situação de quase morte, ele está tendo a oportunidade de meditar, ele está tendo a oportunidade de responder para o ser de luz, se ele quer morrer ou se ele quer continuar a viver. No livro Educação para a Morte, Herculano Pires esclarece que a educação para a morte é a preparação do homem durante a sua existência para a libertação do seu condicionamento humano. Libertando-se desse condicionamento,
o homem se reintegra na sua natureza espiritual, torna-se espírito na plenitude da sua essência divina. Jesus ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, libertando-se desse condicionamento, o que que é? As regras da matéria, as regras do corpo físico, esse acoplamento. Quando há o desencarne de forma natural e no tempo certo, então nós nos reintegramos à vida espiritual, que é a nossa verdadeira morada, a nossa essência. E aí nós passamos a viver como espíritos criados simples e ignorantes, porém à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós estamos, ora no mundo espiritual, ora no mundo terreno. E essa experiência de quase morte, que ainda é desconhecido e muito pouco estudado, tem sim, é de grande valia. Por quê? Porque não acontece todo dia. Quem de nós, aqui hoje, faz parte desse grupo, pode dizer que conhece alguém, ou que conhece alguém que conheceu alguém que viveu essa experiência? Agora, se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com alguém que passou por essa experiência, seria enriquecedora a oportunidade, edificante a valia para a continuidade da nossa jornada terrena. Em qualquer que seja a situação, vamos respeitar, vamos nos abster de fazer comentários mesquinhos ou pejorativos, mas também não vamos estimular superstição, misticismo, milagre ou coisa sobrenatural. Mais uma vez, são leis naturais que nós ainda desconhecemos o seu total funcionamento. Somente através de um processo de educação ajustado à realidade da vida, conscientizando-se de que é um espírito imortal, reencarnado com a finalidade de evoluir, de substituir valores negativos por valores positivos, o homem poderá chegar à integração de sua consciência divina, que é a verdadeira libertação. Nós e Deus. Jesus dizia o tempo todo: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou com o Pai. É a consciência cósmica que nós vamos adquirindo com conhecimento e de encarnação para encarnação. Viver todas essas experiências e aproveitar todas as oportunidades. É assim que nós vivemos, é assim que nós aproveitamos a nossa conscientização, a nossa evolução. Saímos da condição de seres primitivos, saímos daquela condição angustiante de que a morte é o fim, é a extinção dos laços de amor, dos laços familiares, que todas as experiências que nós vivenciamos, que tudo isso nenhum valor tem. Sim, nossa memória perispiritual, ela está ali, ativa. Aquilo que nós aprendemos hoje, nós precisamos arrumar espaço lá na nossa memória perispiritual para guardarmos todo esse conhecimento, para guardarmos todas essas informações. Então, vamos tirar aquela pasta da nossa reencarnação lá do século XIV, que já não tem mais para nós nenhuma utilidade. Essa experiência de quase morte é assim, é poucos os espíritos que vivem, mas são marcantes no sentido da sua existência e o exemplo que fica. Porque, geralmente, a equipe médica, os familiares envolvidos com o espírito que está nessa provação ou nessa expiação, se assim preferem, todos eles acabam mudando. Porque, inconscientemente,
eles passam a viver a uma nova vida, como a do espírito que acaba de retornar dessa experiência. É uma experiência gratificante? É, ninguém vai solicitar isso no seu planejamento reencarnatório, mas o merecimento, a forma como a criatura está vivendo, dentro do planejamento reencarnatório, pela escolha do gênero de morte que ela escolheu, porque nós escolhemos gênero de morte e não como vamos morrer. A experiência de quase morte muitas vezes se faz necessária, exatamente para que nós, a exemplo de uma boia que de repente foi lançada ao mar, então ela está ali ao sabor das ondas e das marés, mas a partir do momento em que alguém consegue alcançá-la, aí sim, com conhecimento, com direcionamento e com informação, é um ótimo recurso, muitas vezes salvador para a criatura continuar a sua plena existência. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.